Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Então, o tema de hoje da nossa aula, na realidade, nós vamos ter é interdisciplinar. Nós teremos tanto a matemática, o conteúdo de matemática, como também conteúdo das ciências da natureza, né? Na matemática, vai ser no EMAI, volume 2, na página 29. Mas antes de passar para a nossa aula de hoje, vamos fazer a leitura dessa imagem. Ao ver, aqui está o nosso planeta Terra, né? Então, o que será que vai se tratar no tema, no nosso conteúdo, na nossa aula de hoje? Olha só aqui. O que está acontecendo? O nosso planeta, ele está o quê? Se defendendo. Como? Por quê? Então, vamos estudar. Vamos ver se vocês vão acertar de que se trata o assunto. Então, entendendo o ciclo da matéria. Pensando na natureza como sistemas, percebemos o quanto ela é inteligente, uma vez que quase tudo nasce, cresce e se reproduz, morre e é decomposto, fornecendo matéria para que outra vida possa nascer. Animais e plantas cumprem esse ciclo e retornam para o sistema na forma de energia para que novas vidas possam se estabelecer na Terra. Isso nos faz pensar que a natureza possui um sistema de reciclagem muito mais eficaz que os seres humanos. A decomposição é um processo natural de reutilização de matérias, mas o lixo que produzimos leva muitos anos para se decompor, provocando que a poluição dos ambientes. O grande problema é que o homem enfrenta em relação à sua produção de lixo é não ter o cuidado de pensar no tempo que cada item precisa para ser decomposto e evitar o uso de matérias-primas que não se decompõem em nenhum tempo. Embora a natureza possa contribuir nesse processo de reciclagem do lixo, decompondo parte da matéria descartada, não consegue atender à grande demanda. Boa parte das matérias que passam pela manufatura humana não é biodegradável, o que significa que não tem facilidade para ser decomposta. Exemplos de produtos difíceis de serem reabsorvidos pela natureza incluem o que? Os vidros, latas e certos tipos de plástico. Estando presente na natureza, sem se desfazer, esses itens acaba gerando o que conhecemos como poluição. Então, lá no começo da matéria, né, no nosso primeiro slide, a Terra estava se defendendo, porque quando a gente, vamos jogando lixo, né, na natureza, o que vai acontecer? Ele não vai, alguns nem vai se decompor, como vimos aqui. Olha que aqui é uma tabela que eu coloquei para vocês lerem, né? Estudarem aqui o título, né? Da tabela material. Aqui tá o tipo de materiais, né? E o tempo de decomposição. Então, aqui vamos pegar aqui um papelão. Mais ou menos quanto tempo para ele se decompor, desaparecer, né? Ser transformado? 6 meses. Agora, vamos para
alumínio, por exemplo, latinha de alumínio que a gente usa muito, né? Então, quanto tempo? Olha só, 400 anos. Aqui, um metal, ele nem tem tempo, porque ele não vai ser, não vai se decompor. A mesma coisa que esse aqui, ou vidro, né, que foi citado, vidro. Quanto tempo médio de decomposição de um vidro? Tanto que às vezes acontece até acidentes com a gente, né? Quando o vidro tá na natureza, que a gente se corta, né? A mesma coisa acontece com os animaizinhos. Ó, o vidro, ele dura, para se decompor mais ou menos 4.000 anos. Já pensou quanto tempo é? Muito tempo. Brasil Escola foi um local, né, onde eu peguei essas informações para vocês, tá? Então, vocês também podem aproveitar e fazer as consultas também. Tempo de decomposição do lixo. Decomposição do lixo. A poluição constante das águas, do rio, do solo e do ar está causando muitos efeitos nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente. O tempo de decomposição do lixo no meio ambiente, ele varia de acordo com o produto que está sendo analisado. Alguns materiais, como vidro, demoram centenas de anos para assumir completamente do ambiente, enquanto outros, como papel, levam poucos meses. Fato é que, independente do tempo de decomposição, muitos desses materiais causam danos ao ambiente e aos seres vivos e, portanto, não devem ser descartados de maneira incorreta. O tempo de decomposição do lixo no ambiente. O lixo é composto por diferentes produtos, como restos de alimento, papel, pano, vidro e plástico. Cada um desses componentes apresentará um tempo de decomposição, como já vimos, né? Veja abaixo os tempos estimados para a decomposição de alguns materiais, geralmente descartados em nosso lixo. Em tempos, esses tempos são estimados por entidades e órgãos públicos e especializados em coleta e tratamento e podem variar para menos ou para mais, dependendo da forma e das condições de descarte. Porém, serve como referência para entendermos a durabilidade de cada material em contato com a natureza. A durabilidade de alguns desses materiais é assustadora. Veja a tabela a seguir. Essa aqui dá para a gente, assim, dar uma lida geral, né? Deixei aqui para vocês estudarem e refletir, né? Então, ó, tempo de decomposição. Vou pegar aqui o plástico, mais de 400 anos, o vidro, mais de 1.000 anos. Olha só um outro material que não se decompõe, a borracha, né? Então, o tempo é o que? Indeterminado, não se decompõe. Outro ponto importante é nunca lançar o lixo em locais impróprios, como vias públicas, lotes, baldios, etc. Além de ajudar no entupimento de bueiros, o lixo pode conter substâncias nocivas ao homem e outros animais, além de atrair os vetores de doenças. Não podemos esquecer ainda da doação. Muitos produtos que pensamos não ter mais utilidade podem ser necessários para outras pessoas. Nesse ponto, vale reiterar a importância de avaliar nossos hábitos de consumo. Será que realmente tudo que compramos é necessário? Hábitos corretos em relação ao lixo diminui o acúmulo desses resíduos, garantindo um ambiente saudável para nós e as futuras gerações. Lembre-se sempre, todo lixo que produzimos
se descartados de maneira incorreta, afeta negativamente o planeta e alguns produtos podem causar danos por vários e vários anos. Então, aqui, ó, tá mostrando uma garrafa, né? A garrafa PET, que pode demorar até 400 anos para se decompor. Olha que triste, né? Essa imagem aqui. E lembra no começo lá do slide, nós podemos ser os defensores do planeta, né? Agindo de uma forma consciente e evitando, né? Jogar o lixo em locais impróprios, né? Aqui foi retirado dessa fonte, tá? Vocês podem depois aprofundar nesse assunto. Pode entrar nesse site aqui, ó, e aprofunda. E aqui, essa imagem, olha que triste também. Olha como que tá a água, né? Muitos animais morrem se alimentando de lixo lançado em local inadequado. Olha que triste, né? Dessa imagem também. Vamos deixar nosso planeta bem feliz, né? Evitando tudo isso. Nós podemos agora que a gente está tendo essa consciência, né, do que pode acontecer. Então vamos ajudar o nosso planeta, né? Ser os defensores e protetores desse nosso ambiente, da natureza. Então, aqui, além desse tempo, né, que nós estamos tendo a consciência agora do tempo de decomposição de cada material que é jogado na natureza, vamos abordar um pouquinho sobre a reciclagem. Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos para ser utilizado novamente. Qualquer coisa de origem animal e vegetal é considerado orgânico. Tudo aquilo que não tem origem biológica é considerado inorgânico. Os alimentos, por exemplo, são considerados orgânicos. As sobras de alimentos, como cascas de legumes e frutas, também são orgânicos e podem ser reaproveitados. Os materiais inorgânicos, como garrafa de vidro e plásticas, latas de refrigerante, borracha, entre outros, também podem e devem ser reciclados. Neste caso, é comum que se reutilize o próprio material. Latas de refrigerante, por exemplo, são processadas e transformadas em novas latas. Para colaborar no processo de reciclagem, o lixo deve ser separado em recipiente com cores diferentes. Então, aqui está alguma das principais cores. No papel, a cor azul. Metal, a cor amarela. O vidro vai ser no verde. O plástico vai ser no vermelho, né? E o marrom é orgânico. Então, aqui está uma das principais, né? A importância da reciclagem. O problema do lixo nas cidades é muito grave. Uma das soluções para diminuir esse problema é a reciclagem. As embalagens de alguns produtos que utilizamos são recicláveis, ou seja, podem ser reaproveitadas. Reciclar uma embalagem significa reprocessar o material de que ela é feita para fazer outras coisas ou até mesmo novas embalagens. Para isso, é preciso separar o lixo de acordo com o material de que é feito: papel, plástico, vidro ou metal. Isso se chama coleta seletiva. Depois dessa coleta, o material passa por um longo processo de tratamento. Em seguida, é reaproveitado para a elaboração de novos produtos. Então, coleta seletiva. Reciclar é respeitar. Ah, eu não consegui gravar as cores, mas tá, o que se coloca em cada uma, ó, tá escrito, né? Os nomes, né? Plástico, papel, metal, vidro e orgânico.
Então, aqui apenas para nós reforçarmos, né, e aprofundar um pouco mais a importância da reciclagem do lixo. Muitos dos produtos que demoram anos para ser decompostos pela natureza podem ser reaproveitados, se tornando outros itens úteis. O fato de poder evitar que esses itens sejam descartados é uma grande ajuda para o meio ambiente. Além de contribuir para evitar o acúmulo de lixo, a reciclagem assume um importante papel para reduzir a extração de matérias-primas da natureza. Então, lembra que nós já vimos o que é o lixo orgânico? É todo resíduo de origem animal ou vegetal, como os restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, entre outros. Em geral, é utilizado em compostagem para fabricação de adubos. E o lixo inorgânico é todo material cuja origem não é biológica, como, por exemplo, plásticos, metais, vidros, entre outros. Então, aqui está alguns materiais, já mostrei para vocês. Olha aqui, o óleo de cozinha, não tinha falado, vocês já estão contribuindo, muitos já têm levado lá na escola, né? Quando estávamos no presencial, temos o local lá para vocês fazerem essa coleta, né? Levarem. A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados e que podem ser reutilizados ou reciclados. Aqui tá algumas orientações aos pais e responsáveis, né? Essas orientações é para vocês acompanharem sempre seus filhos, né? Em todas as atividades, isso é importante, ajudá-los nas dificuldades. E também para vocês, né, crianças, quando, ó, vamos tratando desse assunto aqui. Quando você joga uma garrafinha de água mineral no lixo, você sabe o tempo que ela demora para deixar de existir? Vamos estudar sobre a decomposição e a conservação da natureza. Vamos lá? Então, aqui também é muito importante para a gente verificar um exemplo quando estamos na escola, né? Na hora do recreio, o cuidado que a gente está tendo, a hora que a gente está lá no parque, na hora do lanche, para não deixar cair esses materiais, né, na própria natureza. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Atividades. O quadro a seguir mostra o tempo de decomposição de alguns materiais. Aí vocês vão ler cada um. Então, vamos pegar aqui, gente, o chiclete, que é um material muito comum e muito usado, né? Olha o tempo que ele é, permanece na natureza. Então, um tempo de 5 anos, muito tempo na própria natureza, né? Prejudicando, né? Lá a vida, né? Um simples, né? Se a gente for analisar um simples chiclete. Ordene os itens que aparecem no quadro. Então, vocês comecem com os objetos que se decompõem mais rapidamente, até chegar aos objetos que demoram mais para se decompor. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Ordenar. Então, vai pegar o objeto que em ordem, aqui, né? Que é o objeto que vai assim dissolver, desaparecer mais rápido lá do que tenha menos tempo, né? Então vocês vão ter que ver, né? Ó, então vidro 4.000 anos, então esse aqui de 3 a 6 meses. Então vocês vão pegar o que tem menos tempo. Aí depois vai graduando, igual a ordem decrescente, crescente, né? O que tem menos tempo e até chegar no que tem mais tempo para se decompor, tá bom? O B, o chiclete demora 5 anos para se decompor.
quantos meses tem 5 anos? Então, aqui vocês vão usar uma estratégia. Vou dar uma dica, né? Um ano tem quantos meses? Então, nós sabemos que um ano tem 12 meses. E 5 anos? Então, vocês podem fazer o cálculo colocando o quê? 5 vezes 12. O 12 vai repetir quantas vezes? 5 vezes também. Pode usar uma adição aí também. O 12 repetindo 5 vezes. Aí vocês vão encontrar a resposta, tá bom? Agora chegamos na atividade do EMAI. É a atividade 20.3, no terceiro ano, né? Caderno do aluno, volume 2, na página 29. Em outra aula, o professor Paulo falou a seus alunos sobre o tempo gasto pela natureza para a decomposição de alguns materiais. Ele mostrou dados interessantes. Então, o que vocês vão fazer? Diretamente no livro. A atividade anterior, eu esqueci de mencionar, do slide anterior, vocês vão fazer no caderno. Essa daqui é do próprio EMAI e vocês vão fazer no EMAI, no próprio livro, na página 29. Então, aqui, ó, é uma tabela simples, em que vai mostrar para a gente o tempo de decomposição, né? E também, diante de tudo que eu passei para vocês, né, dos conteúdos que vocês estão vendo agora, é importante também a gente refletir para evitar, né, esse problema, né, na própria natureza, que podemos fazer, né? Então, esses materiais, eles são jogados na natureza. E aí, aqui apresentou alguns materiais, vocês já viram outros. E também aqui qual é o tempo, né, para decomposição. Então, vocês já viram que é a própria decomposição. E aqui nós vamos ver material, ó. Qual é o título dessa tabela? Tempo gasto pela natureza para a decomposição de alguns materiais. Então, o outro título, material, que nós temos aqui. Quais são os materiais? Temos os chicletes, ponta de cigarro, palito de fósforo, acompanha comigo, casca de frutas e jornais. E aqui temos o tempo de decomposição. Os chicletes, quanto tempo? 60 meses. A ponta de cigarro, 24 meses. O palito de fósforo, quanto tempo que dura para desaparecer? 24 meses. Casca de frutas, 3 meses. Jornais, 2 meses, tá? Que é o papel, né? Então, o que no caso, quanto tempo, quantos anos, no caso aqui, dura o chiclete? Aqui, ó, o palito de fósforo. Então, o chiclete, 60 meses. 60 meses, quantos anos? Então, aí, vamos fazer aquele cálculo, né?
aqui a ponta de cigarro, 24 meses. Então, quantos anos 24 meses? Então, se um ano tem 12 meses, 12 mais 12 é igual a quanto? 24. Então, 24 vai dar quantos anos? 2 anos, que é igual ao quê? A 24 meses. Então, vamos à alternativa A. Quantos meses as cascas de frutas levam para ser decompostas pela natureza? Então, vocês vão lá na casca de frutas e ver o tempo, né, de decomposição e escreve aqui na linha. Alternativa B. Quantos meses uma ponta de cigarro leva para ser decomposta? Então, a ponta de cigarro, quantos meses? Alternativa C. Qual desses materiais que necessita de maior tempo para ser decomposto? Então, qual é o material aqui que possui mais tempo, que dura muito mais tempo para ele desaparecer da natureza? E qual é desses aqui o que que dura menos tempo desses materiais? Aí vocês escrevam, né? O que possui maior tempo e também o nome do que possui menor tempo. Então, põe maior tempo, qual que é? Que dura mais. O que dura menos, menor tempo, qual que é? Alternativa D. Quantos meses um chiclete leva a mais que um palito de fósforo para ser decomposto? Então, se o palito de fósforo dura 24 meses e o chiclete 60 meses, então vocês vão ter que fazer o quê? A diferença, né? Qual é a operação que vocês vão realizar, né? Para saber quantos meses um chiclete leva a mais que o palito de fósforo. Então, vamos fazer o quê? Pegar 60 meses e tirar de 24 meses. Aí a gente tem a resposta de quantos meses a mais o chiclete, porque qual que dura mais tempo? O chiclete. Quantos meses? 60. E o palito de fósforo? 24, né? Ou então 24 para chegar a 60, né? Quantos meses são? E a última, o que você acha que o professor Paulo quis ensinar aos seus alunos? Então, diante, né, de todas essas explicações, da questão da gente saber do tempo que dura, né? E do prejuízo que vai causando na natureza, o que acontece agora vocês estão com essa consciência maior. Então, que ensinamentos, né, a gente tem ao saber que, por exemplo, um simples chiclete dura 60 meses para se dissolver. E tem material que também nem nunca se dissolve, né? Nunca se decompõe. Então, que ensinamentos? O que vocês estão aprendendo, né? Com essa aula? Né?
qual é a importância de saber esse tempo de decomposição de cada material que é jogado na natureza. Lembrando, né, lá no começo da aula, que nós vimos que os materiais da própria natureza, os organismos vivos, né, as plantas, os animais, eles já há um processo natural de decomposição. Agora, o que o homem faz, que é feito pelo próprio homem, então, infelizmente, tem esse problema de estar o quê? Poluindo, principalmente se é descartado de uma maneira inadequada. Então, aqui, para ajudar vocês a responderem também essa questão, vamos ter aqui, ó, hábitos corretos em relação ao lixo diminui o acúmulo desses resíduos, garantindo um ambiente saudável para nós e as futuras gerações. Lembre-se sempre, todo lixo que produzimos, se descartado de maneira incorreta, afeta negativamente o planeta. E alguns produtos podem causar danos por vários e vários anos. Então, aqui, ó, na maior parte dos casos industrial, que transforma os materiais já usados em outros produtos que podem ser comercializados, que é, no caso, a reciclagem. Através da reciclagem, papéis velhos transformam-se em novas folhas ou caixas de papelão. Os vidros se transformam em novas garrafas ou frascos. Os plásticos se transformam em vassouras, potes, camisetas. Os metais transformam-se em novas latas ou recipientes. Portanto, reciclar também significa transformar. Aqui eu deixei para vocês, né, se aprofundarem mais nesse assunto, que é a questão, né, da poluição causada pelo lixo e a coleta seletiva, tá? Então, você sabe para onde vai o lixo que sai da sua casa, tá? Então, aqui tem algumas perguntas que vocês podem perguntar aos pais de vocês, aos responsáveis, tá bom? É uma leitura, tá? Não precisa registrar nada no caderno, tá bom? É apenas para vocês ampliarem mais e também vocês podem ir acessando outras fontes também. Então, finalizando a nossa aula de hoje, eu deixei aqui para vocês essa imagem, né? Para vocês ir refletindo e aprofundando nesse assunto, né? E que aprofundar mais sobre essa decomposição do lixo, tá bom? Espero que vocês tenham, assim, aproveitado bastante esse conteúdo e tchau. Obrigada.